Boa noite, gente. Eu creio que Deus trouxe as pessoas certas para estarem aqui. Foi o que eu orei durante um mês, para Deus trazer as pessoas certas. Eu creio que Ele trouxe porque a palavra de hoje vai ser mais para nós cristãos. Então, eu creio que Ele trouxe as pessoas certas. Peço já desculpa porque é a primeira vez que eu estou pregando, então relevem qualquer coisa. Caso eu fale muito rápido, por favor, me chamem a atenção que eu volto. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Gálatas 5. Nós iremos ler do versículo 1 ao 10. Diz o seguinte: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Se vocês procurarem se tornar justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Aqui nos primeiros anos da igreja da Galácia, alguns cristãos de origem judaica, eles exigiam que novos convertidos praticassem exigiam que novos convertidos cumprissem certas leis mosaicas. E uma dessas práticas que entra nessa lei é a circuncisão. No capítulo 5, Paulo aborda e traz o exemplo da circuncisão como uma forma de advertir a lei. Mas não por a lei ela ser algo ruim. Se nós formos parar para pensar hoje, a lei ela nos traz muitos benefícios. Ela traz civilização para determinado grupo, ou ordem para determinado sistema, ou até mesmo organização para determinada situação que a gente passa. O que Paulo quer abordar e advertir sobre a lei está lá em Romanos. E eu queria que você abrisse comigo rapidamente. Romanos 7. Nós iremos ler apenas o versículo 13, mas recomendo que quem puder ler em casa o capítulo inteiro para ter melhor compreensão. Romanos 7, 13 diz o seguinte: mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usa bons mandamentos de Deus para próprios fins perversos. O que Paulo quer dizer lá em Gálatas, para aquela província, para aquele povo daquela província, era o seguinte: olha, a lei ela é boa quando ela é usada para o fim pelo qual ela foi criada. Mas a partir do momento que ela é usada para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos carnais, ou para nos trazer benefícios próprios, ela passa a ser uma maldição. Então, em Gálatas, do versículo 1 ao 8, Paulo ele traz esse exemplo e um alerta para a forma que a lei ela pode trazer uma deturpação do evangelho quando é usada de maneira errada. E aí, lá no versículo 9, vai ser a nossa base bíblica de hoje, fala o seguinte, Paulo faz a seguinte citação: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Aqui, Paulo ele traz a ilustração do fermento como a representação do falso ensino, e a massa como a igreja, como o povo daquela província. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, eu estou querendo alertar vocês que o falso ensino está sendo impregnado de maneira muito sutil no meio de vocês e vocês não estão percebendo. O fermento está sendo acrescentado aos poucos e talvez quando vocês começarem a perceber,
possa ser tarde demais, a massa possa ter crescido e os danos possam ser irreversíveis. E eu queria trazer muito para o nosso dia a dia, eu queria trazer agora para o contexto atual. A falsificação do Evangelho hoje em dia tem se alastrado em nosso meio de maneira muito sutil. E a gente, às vezes, muitas das vezes não percebe, por ser algo que virou comum no nosso dia a dia. E a estratégia de Satanás é justamente essa, é destruir, ele não tenta destruir, ter uma destruição declarada do Evangelho. Ele vai introduzindo pequenas opiniões falsas e corruptas em nosso meio. E a gente, às vezes, muitas das vezes, não percebe isso. E para a gente aprender a discernir o falso ensino em nosso meio, a gente precisa compreender o que é o falso ensino. Quando eu fui parar para ler a Bíblia, o pastor me passou essa passagem, muitas das vezes, quando eu lia em referente ao falso ensino, eu analisava muito como a questão do pregar errado. Obrigada, Vitor. Tá. Do pregar errado, das heresias, da distorção da palavra. E é uma vertente válida. Muitos versículos, capítulos da Bíblia, ele fala sobre a distorção da palavra como uma maneira de ser um falso ensino. Mas hoje, depois de analisar e orar e pedir para Deus discernimento, eu percebi que poderia ter outra vertente, que poderia também ser considerada uma falsificação do Evangelho. Quando nós dizemos e nos referimos ao falso ensino, ao falso evangelho, nós não estamos trazendo apenas a ideia da distorção da palavra, mas nós também estamos trazendo a ideia de uma falsa vida, de um falso estilo de vida. E eu queria introduzir, porque muitas das vezes, assim, as pessoas, elas têm a palavra, sabem a palavra de cor e salteado, anunciam a palavra, mas as suas pronúncias não condizem com a sua vida. Muitas pessoas sabem cada versículo, cada capítulo da Bíblia, falam, mas não vivem. E isso passa a ser uma falsificação do Evangelho da mesma forma. E a reflexão que eu quero trazer hoje para a gente é quais têm sido as nossas atitudes, quais têm sido as nossas ações, as nossas falatórias que têm tirado a oportunidade de nós experimentarmos o verdadeiro Evangelho, a simplicidade do verdadeiro Evangelho. E quais têm sido as nossas atitudes no meio das pessoas. Será que as nossas atitudes têm trazido uma deturpação do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas, quando nos veem, têm uma visão correta do que é o Evangelho, do que é a simplicidade do Evangelho? E eu estava meditando e Deus me levou lá para Oséias 4:6, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E, infelizmente, isso é uma verdade. Muitas das vezes, a gente deixa ser levado pelas nossas vivências, pelo nosso dia a dia, e a gente se contenta com as pregações que a gente escuta durante a semana, com os ensinos que a gente escuta durante a semana, com os louvores, com os conselhos, achando que isso é suficiente para a gente ter uma visão correta do que é o Evangelho. Talvez isso possa trazer um pouco o seu significado, mas não nos deixe experimentar a plenitude do Evangelho. E aqui eu quero abrir uma observação, que eu não estou falando que é errado nós escutarmos pregação, recebermos conselhos, de maneira alguma, isso edifica a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente tem acesso direto à palavra, mas a gente não busca, a gente não procura saber o que a gente absorve, se são informações verídicas, se condizem com a palavra. E muitas das vezes a gente vive o falso ensino por não ter compreensão da palavra. A gente, pelas nossas atitudes, muitas das vezes a gente não consegue analisar se são certas ou erradas por não compreender a palavra. Então a gente precisa buscar, porque da mesma forma que o fermento, por sua mera presença, ele transforma as partículas da farinha, na qual ele é escondido,
cada um de nós, seres humanos, nós, pela nossa mera presença, temos a capacidade de afetar uma pessoa para o bem ou para o mal. E eu queria trazer isso hoje. Qual tem sido as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes para as pessoas que estão à nossa volta, elas estão conseguindo ver realmente o Evangelho? Ver realmente o que o Evangelho significa, a sua simplicidade? Porque enquanto eu estava orando ali, veio algo muito forte ao meu coração, que foi: muitas pessoas, elas vivem tradições, mas não vivem a presença. Muitas pessoas se contentam com tradições, com costumes, mas não têm acesso à presença. E isso, querendo ou não, afeta muito, porque nós, como cristãos, nós temos o papel de trazer, através das nossas atitudes, das nossas vivências, trazer pessoas para dentro da igreja. Mas muitas das vezes nós queremos apenas o título de cristãos, o título de discípulos de Cristo, mas nós não queremos viver a responsabilidade que esse título carrega. E eu fui parar para me analisar durante a pregação da palavra, que foi uma palavra assim que mexeu muito comigo. E eu fiz uma autoavaliação minha e eu me envergonhei muito diante do Senhor, porque eu fui parar e fazer uma retrospectiva da minha vida e de algumas atitudes minhas, algumas falatórias que eu pronunciei, que talvez tenha trago uma distorção. E talvez pelas minhas atitudes e pelas minhas falatórias, pessoas não tiveram a oportunidade de experimentar o Evangelho. Tiveram a oportunidade de sentir apenas uma representação de um falso evangelho que não condiz com o que a gente vive. E hoje eu queria que nós fizéssemos essa avaliação. Quais têm sido as nossas atitudes diárias? O que tem sido que a gente tem feito para alcançar pessoas? Será que o evangelho que a gente vive é realmente um evangelho que traz a presença do Senhor, a simplicidade? Ou será que é o evangelho apenas baseado em leis da qual muitas das vezes nós mesmos não seguimos? E Paulo, ele traz esse alerta para a província, a igreja da Galácia, mas também nós possamos trazer essa reflexão para nós hoje, de vivermos e querermos experimentar o verdadeiro evangelho e que nós possamos ser uma influência para as pessoas que estão à nossa volta e que elas possam experimentar desse evangelho. O desejo do meu coração hoje é que nós possamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que a gente aprende a ser guiado por Ele, a simplicidade do Evangelho se torna algo fácil. Nós conseguimos experimentar o verdadeiro Evangelho em sua total plenitude. E é hoje que eu quero trazer para a gente, porque uma coisa ruim pode comprometer muita coisa boa. E nós precisamos ter isso em mente, que tudo, a nossa mera presença pode afetar uma pessoa, pode acabar fazendo com que essa pessoa tenha uma visão ruim do que é o Evangelho, sabe? E essa questão foi algo que veio muito ao meu coração, que nós precisamos ser luz. Nós precisamos aprender a discernir e a anunciar aquilo que nós vivemos. Nós precisamos redobrar a nossa atenção espiritual, sabe? É questão de vivência. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas que estão lá fora, elas não querem ter acesso ao Evangelho por erro nosso, porque a gente não prega o Evangelho verdadeiro.
E pelo fato das pessoas não terem acesso à presença e apenas a uma tradição, faz com que elas se afastem. Da maneira que, no caso, elas deveriam estar aqui. Essa igreja hoje deveria estar lotada. O nosso dia a dia deveria ser o nosso maior exemplo do Evangelho. E muitas das vezes não é. Então é isso que eu quero trazer hoje para vocês, que vocês possam, a partir de hoje, ser guiados pelo Espírito. Pedir para Deus trazer discernimento, para mostrar as atitudes que vocês devem tomar, os pensamentos que vocês devem tomar, para que através da vida de vocês, pessoas possam ser alcançadas. Mas não para conhecer uma representação falsa do Evangelho, mas para conhecer o Evangelho em sua total plenitude e a sua simplicidade. E eu queria que hoje você pudesse abaixar a sua cabeça, pedir para Deus sondar o teu coração nessa noite, te trazer à mente talvez atitudes, discernimentos, sobre algumas falatórias que você teve durante a sua vida que não te trouxeram a oportunidade de ter uma experiência agradável na presença do Senhor. Ou que muitas das vezes atitudes que te vieram à mente que pessoas tiveram uma deturpação do Evangelho por suas atitudes, que nessa noite você possa entregar e se arrepender por algumas atitudes, ou apenas pedir para o Espírito Santo a partir de hoje te guiar, te mostrar o que realmente você deve fazer daqui para frente e como você deve anunciar, e que acima de tudo nós possamos buscar conhecer a palavra e não se contentar apenas com as coisas do dia a dia, não se contentar apenas com aquilo que nós escutamos, mas que nós possamos buscar e ir mais profundo na presença do Senhor, buscar se aperfeiçoar através da sua palavra, porque na palavra tem todas as respostas que a gente busca, mas por a gente não querer buscar, o simples fato da gente não querer buscar, a gente acaba perdendo experiências maravilhosas na presença do Senhor. A gente acaba deixando de experimentar e deixando de viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas por simplesmente não buscar. Que hoje nós possamos ter essa mentalidade de que a partir do momento que a gente começar a buscar, o Espírito Santo ele vai se encarregar de nos dar o fruto do Espírito durante o nosso dia a dia e poder mostrar às pessoas o verdadeiro Evangelho, fazendo com que a gente consiga alcançar mais vidas, mas não para benefício próprio, mas para que Ele cresça em tudo. Então, faça essa autoavaliação hoje, peça para Deus te mostrar aquilo que é necessário ser transformado, aquilo que é necessário ser mudado, seja pensamentos, sejam atitudes, sejam falatórias. Pede para Deus te usar da maneira como Ele quer te usar e não da maneira como você acha que deveria ser usado. Porque Deus ele já tem um plano para cada um aqui. Deus tem um propósito para cada um, mas nós só iremos conseguir viver o propósito a partir do momento que nós damos permissão para Ele agir em nossas vidas. Então, que nessa noite você possa estar apresentando a sua vida diante de Deus e pedindo para que você seja luz nessa terra. Que você, a partir de hoje, possa estar alcançando pessoas pela sua mera presença. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
tava